E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Tudo indica que Jean Carlos, que é o atual, digamos assim, melhor jogador do Clube Náutico Capibaribe, deva se mudar para o estrangeiro, né? Ele vai deixar de jogar no Clube Náutico Capibaribe e deve jogar lá no futebol do Irã. Jogar no futebol do Irã, galera, só é atrativo por causa dos dólares que vai receber, né? Porque no fundo, um jogador quando vai para o Irã, sei lá, vai para esse tipo de país, né, jogar futebol, só vai pelo dinheiro porque é muito difícil você ser visto para uma possível convocação para a seleção brasileira ou até mesmo para uma volta para clubes do Brasil, né? Geralmente você vai lá para o Irã e quando volta, ou Irã ou algum país parecido, né? E quando volta, você acaba retornando para o mercado que saiu, nesse caso seria Pernambuco, no caso do Jean Carlos, ou então se você tiver sorte, você até volta para outro mercado mais atraente no Brasil, tá? Mas no fundo, os jogadores vão para lá porque vão atrás de dinheiro, né, galera? Essa aqui é uma realidade. Principalmente Jean Carlos, que não é mais nenhuma criança, né? Mas o que me deixa mais assim, digamos assim, chateado com essa ida do Jean Carlos para o futebol do Irã é que, primeiro, é um cara que vai se apagar, não é? Tudo indica que vai se apagar e ele ainda tem muito talento para demonstrar, por mais que ainda não esteja jogando neste ano aquele futebol que a gente teve acostumado a ver ele jogar no Clube Náutico Capibaribe em outras épocas, mas ele ainda é o Jean Carlos e é um clube, no caso é um jogador que poderia ajudar muito, por exemplo, o Clube do Sport, né? O Sport Clube do Recife. Sport esse que já tinha feito uma oferta pelo Jean Carlos, que foi prontamente recusada pela equipe do Clube Náutico Capibaribe. Como vocês podem ver aí nesta matéria atualizada do Diário de Pernambuco, Náutico recebe nova proposta de clube do Irã e Jean Carlos pode ser vendido. A oferta foi de 600 mil dólares, equivalente a 3,1 milhões na moeda brasileira, né? Porém, o Tibu estuda contra a proposta. Iranianos demonstram interesse desde março. Perto do adeus, a passagem do meia Jean Carlos pelo Náutico pode ter fim nos próximos dias. O clube do Irã fez uma nova proposta pelo jogador de 600 mil dólares, equivalente a 3,1 milhões de reais, e o clube alvirrubro deve aceitar abrir uma negociação pelo camisa 10. A informação foi divulgada inicialmente pelo Globo Esporte. Até aí tudo bem, não é? O clube lá do Irã fez uma proposta de 600 mil dólares, o equivalente a pouco mais de 3 milhões de reais, e o Náutico está preparando uma contraproposta. Mas quanto seria essa contraproposta do Clube Náutico Capibaribe? Será que 3 milhões e meio ou 4 milhões de reais? Pode ser uma das duas, né? Eu não vejo uma contraproposta de 10 milhões de reais, isso não vai acontecer, e se acontecer, o clube do Irã não vai pagar, já que é a segunda vez que esse mesmo clube tenta contratar Jean Carlos e da primeira vez ofereceu bem menos do que está oferecendo agora, né? Mas há mais ou menos 3, 4 meses atrás, o Sport Clube do Recife teve interesse em contratar Jean Carlos e a proposta foi o seguinte: Sport faz proposta de 3 milhões por Jean Carlos, mas Náutico rejeita. Às vésperas do fechamento da janela nacional de transferências, Clube Rubro-Negro tentou contratar o principal jogador do rival, mas conversas não avançaram. Segundo a apuração do GE, o Sport ofereceu entre 3 milhões e 3 milhões e meio para contratar o camisa 10, além de um salário de 200 mil reais. Oferta que foi prontamente rejeitada pela diretoria alvirrubra e os valores foram confirmados à reportagem pelo empresário do jogador, Davidson Andrés. Ou seja, há uns 4 meses atrás, 3, 4 meses atrás, o Sport ofereceu o equivalente entre 3 e 3 milhões e meio, uma oferta maior do que o que está oferecendo hoje, 3, 4 meses depois, o clube do Irã, e o Náutico não quis nem sequer iniciar uma conversa, né? Porque o Náutico poderia ter dito, ok, nós vamos fazer aqui uma contraproposta e vamos ver se vocês do Sport aceitam. O Náutico até poderia dizer, ó, a gente só vende por 5 milhões. Beleza, o Sport ia dizer sim ou não. Mas o mais interessante é que o Sport ofereceu entre 3 milhões e 3 milhões e meio. Ou seja, há 3, 4 meses atrás, Jean Carlos poderia ter sido vendido para o Sport Clube do Recife por até 3 milhões e meio de reais. Uma oferta até superior do que o clube do Irã está oferecendo hoje, já que eles estão oferecendo 3 milhões e 100 mil reais. E aí o Clube Náutico Capibaribe, sim, ok, vamos conversar. Esta rivalidade de bairro que permeia no futebol pernambucano tem que acabar, galera. Se hoje o Clube Náutico Capibaribe chegasse e dissesse assim, Sport, nós queremos comprar o Luciano Juba. Luciano Juba, que na minha opinião é o melhor jogador do Sport na atualidade, tá? Ok, beleza. A gente só vende por 20 milhões de reais, diz o Sport, né? E o Náutico, ok, toma aí
20 milhões. Se o Náutico oferece o valor que o Sport pede, por que não vamos vender Luciano Juba ao Náutico? Ai, não vamos reforçar o rival. Vamos reforçar o rival e o Sport vai ficar enfraquecido. Isso faz parte. Afinal de contas, o Náutico joga a segunda divisão, o mesmo campeonato do Sport, né? E sim, seria um baita reforço pro Clube Náutico Capibaribe e ao mesmo tempo enfraqueceria o time do Sport, né? Mas eu tenho absoluta certeza que se fosse o Cruzeiro ou o Grêmio, por exemplo, dizendo, ó, toma aí 20 milhões por luva, eu ia dizer luva de pedreiro, ó. apesar de que o Juba parece mesmo. Mas enfim, se fosse o Grêmio ou o Cruzeiro querendo oferecer 20 milhões de reais pelo Juba, não pelo luva, pelo Juba, o Sport venderia, por mais que o Grêmio e o Cruzeiro tivessem também jogando uma segunda divisão, né? Claro que Juba fortaleceria muito mais a equipe do Grêmio ou a equipe do Cruzeiro e enfraqueceria a equipe do Sport. Mas a mesma coisa seria com o Clube Náutico. Vai enfraquecer o Sport e vai fortalecer o Náutico. Então por que não vender Juba por 20 milhões? Supostamente, tudo isso aqui é hipoteticamente, tá? Para o Clube Náutico. Só porque é um time de Pernambuco? Só por causa da rivalidade? Cara, pra mim, isso já passou no futebol há muito tempo. Há muito tempo. Se você tá com o bolso cheio, se você hoje é um Palmeiras e tem dinheiro para dar e vender, beleza, você pode rejeitar a proposta de quem quiser. Mas o Sport não está em condições de rejeitar uma proposta de 20 milhões ou até mesmo de 15 pelo Luciano Juba, independente de qual for o clube que queira pagar. Muita gente vai dizer aqui, Linete, mas o Náutico não tem dinheiro. Isso não importa, galera. É um cenário hipotético. Sendo um cenário hipotético, a mesma coisa vale para o Náutico. Há 3, 4 meses atrás, o Sport ofereceu até 3 milhões e meio. E o Náutico nem quis abrir conversa só porque era o Sport. E hoje, 3, 4 meses depois, vem um clube de fora querendo pagar 400 mil reais a menos. Claro que o Náutico vai fazer uma contraproposta, mas eu não duvido nada que o Náutico diga, ó, por 3 milhões e 100 mil não, mas a gente vende por 3 milhões e meio. Então vai acabar vendendo por hoje, por exemplo, o que já poderia ter vendido há 3, 4 meses atrás. Ok, o Náutico pode até esticar a corda e pedir 5 milhões. Se o clube do Irã quiser pagar, maravilha. Se não, vai ficar com o jogador, né? Um jogador que já teve uma primeira proposta do Sport, já teve agora uma segunda proposta de um clube do exterior e o Náutico vai vender ou não vai vender. Se não vende o jogador vai ficar realmente chateado. E aqui para nós, hein? Ele já ficou chateado pelo Náutico ter rejeitado a proposta do Sport. A gente, no fundo, a gente sabe disso, né? Porque o cara ia ganhar 200 mil reais de salário, que no mínimo deve ser o dobro do que ele ganha no Clube Náutico Capibaribe hoje. Sem falar, galera, que o Sport é um clube muito maior do que o Náutico, né? Mas agora eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui o teu comentário. Essa rivalidade de bairro que existe em Pernambuco tem que acabar ou ainda tem que continuar porque é uma questão cultural mesmo? A gente não tem que vender nada, jogador para rival nem nada, a gente tem que ficar com essa bobagem mesmo dos anos 80 ou no máximo 90. Deixa aqui a tua opinião. Não esquece também de deixar o teu like nesse vídeo e de se inscrever no canal. E daqui a pouco tem Sport e Vasco, Vasco e Sport. Quem vai ganhar? Aproveita e deixa aqui um comentário. Quem vai ganhar, Vasco ou Sport? Nos vemos depois do jogo, hein? Tchau, galera!